prescrever antipsicótico, principalmente os de alto risco metabólico, é uma atitude que precisa de cuidado com a saúde metabólica. Então, precisa ter esse olhar. 1 em cada 3 pacientes vão ganhar maior ou igual que 7% do peso em 6 a 12 meses. Principalmente se tiver antecedente pessoal e familiar de síndrome metabólica. Não vai aumentar só o peso, gente. Vai aumentar todas as doenças associadas com a síndrome metabólica e o diabetes. E o ganho de peso, ele gera pior aderência ao tratamento. A gente sabe, como endocrinologista, o paciente chega no consultório e fala: eu faltei a última consulta, doutora, porque eu não emagreci. Eu falo: mas para que eu estou aqui? Então, a ideia realmente é que a gente mostre para esse paciente que a gente está cuidando dele, porque existe sim um risco de aumentar esse peso e de ter piores desfechos, principalmente com risco de decaída do quadro depressivo e internações. A monitorização mínima que a gente vai fazer é índice de massa corpórea. A gente realmente recomenda muito que se faça a medida de cintura. Claro, não são todos os consultórios que têm bioimpedância. Hoje em dia a gente tem um olhar muito forte para composição corporal, né? Hemoglobina glicada, perfil lipídico, enzimas hepáticas. E o que vai deixar você mais ou menos preocupado? É se em 3 meses houver um ganho de peso maior ou igual a 5%. Tá? Então, isso aqui é daquele estudo que eu falei que era bem interessante de ver, porque ele é muito prático, que ele faz uma orientação do tempo zero, do que você vai pedir tudo, pelo menos em 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas, você repetiria todos os exames junto com as medidas de análise física e depois, depende para onde esse paciente foi, se ele está ganhando muito peso ou não. Então, a sugestão é um algoritmo em 4 passos. Primeiro, você tem que usar realmente psicotrópico de alto risco metabólico. Se não tiver jeito, a gente sabe que muitos pacientes não vão responder com outras coisas, então tá bom. Já vamos usar, só que já fica de olho tanto na evolução precoce, quanto na medicação, a intervenção precoce, né? A terapêutica metabólica precoce, ela pode ter uso de várias drogas que a gente vai comentar aqui, mas a única que realmente está evidenciada em trials e em publicações científicas é a metformina, né? E a revisão sempre vai ser em 8 a 12 semanas. Então, metformina é o único agente que demonstrou eficácia para prevenir ganho de peso por antipsicótico. E aqui o que mais importa é a intervenção de estilo de vida já ser estabelecida de cara e, muitas vezes, a medicação também. Isso aqui é o guideline de uso de metformina para prevenção de obesidade e síndrome metabólica induzida por antipsicóticos. Então, como você vai dividir? Então, olanzapina e clozapina são os de alto risco metabólico. Eles vão direto para metformina, tá? Médio risco, quetiapina, palipiperidona e risperidona. O que você vai fazer? Você vai olhar se tem um desses fatores, hipertensão, dislipidemia, diabetes, pré-diabetes, que a gente considera hemoglobina glicada 5,7, IMC alto e idade mais jovem, porque esse é o fator de predisposição. Se no acompanhamento não tinha isso, mas aumentou mais que 3% do ganho de peso, nos primeiros 3 meses principalmente, a gente já entra com metformina, tá? E o que acaba acontecendo também é que os que têm baixo risco não vai fazer nada, e todas as comorbidades, obesidade, já sobrepeso com comorbidades com doenças, você também já entra de cara com metformina. O que é a sugestão de acompanhamento? Entra com 500 miligramas,
tá? Primeira semana, segunda semana já passa para 2 vezes, né? A gente, até o que acontece às vezes dá efeitos colaterais, gastrointestinais, bem mais a menos, mas pode ter, né? Então você vai titulando todos os remédios, gente, que a gente usa na prática clínica. O melhor é respeitar a adaptação do paciente. Quando você sobe muito rápido, em geral você encara uma descontinuação do tratamento porque ele passou mal, né? Aí, na semana 4, você deixa 2 semanas com 1 grama, vamos reavaliar, ver o que aconteceu. E se não tiver tido, continua ganhando peso ou não teve tolerância, você vai mudar a conduta. Senão, você vai, até a 6ª semana, chegar em 2 gramas por dia. Não adianta muito trabalhar em dose baixa, né? O que a gente tem que ter muita atenção aqui? Que muitas vezes, a gente, às vezes, com o paciente diabético, prefere usar a versão XR, né? Porque ela dá menos efeito colateral. Mas aqui os resultados foram testados com a outra versão e junto com a comida. O Orlistat, na verdade, esse é um trial de 8 semanas. O que aconteceu? Os pacientes com doença bipolar, esquizofrenia, podem se beneficiar. A gente tem que lembrar que muitas vezes os próprios antidepressivos, esses remédios também prendem o intestino. Então, às vezes, até uma estratégia de melhorar aí o intestino. Ele pode aliviar a síndrome metabólica, mas ele não diminuiu o glicada. E também não foi eficiente quando se usou múltiplos antipsicóticos. Aí vem a classe dos análogos de GLP-1, liraglutida, semaglutida, a tirzepatida, que é o dual, aí com GLP-1 e GIP. A gente, que é da endocrinologia, já está muito pronto para entender que esses remédios, eles vieram para tratar a glicemia e o peso, mas é uma revolução muito além disso, né? É literalmente uma revolução metabólica. Então, 1 em cada 3 pacientes vão perder mais que 20% do peso, né? E na média a gente vê mesmo que esses pacientes perdem 13%, 15% do peso. Diminui a hemoglobina glicada em 2,5% e também acho que uma coisa que tem muito impacto, porque na realidade, quando a gente está pensando nesses pacientes, a gente está pensando que ele tem maior risco de tudo, né? Também de doença cardíaca e de outras coisas. E o estudo SELECT, ele mostrou uma diminuição de 20% no risco de morte por todas as causas, cardiovasculares, infarto e AVC. Esse é um trabalho que foi baseado numa revisão sistemática, né, com tipo Medline, Cochrane, e eles avaliaram todas as medicações, tanto que tinha até topiramato aqui no meio, mas eles avaliaram todas as medicações que eram consideradas para perda de peso. O que eles viram? Liraglutida teve os resultados mais consistentes e promissores. Né? Diminuiu estatisticamente o peso corporal, IMC, circunferência de cintura. Melhorou os parâmetros metabólicos de exames e esses achados foram todos observacionais. Tá? Naltrexona e bupropiona. Pode ser uma opção, a gente acaba usando, mas não foi muito robusto na melhora. E a semaglutida aparece em pelo menos um estudo observacional com dados mais limitados ainda. Só para reforçar essa ideia da semaglutida, a semaglutida versus a tirzepatida, eles têm vários benefícios em saúde. E aqui, alta potência em perda de peso. Os 2 grupos têm, tanto a sema quanto a tirzepatida. Pré-diabetes, os 2 têm, mas o nível de certeza ainda para o pré-diabetes com a tirzepatida é moderado. Acho que na prática clínica a gente vê que funciona muito bem. E aqui, por exemplo, para a parte de fibrose, então tudo que está aqui em verde escuro da semaglutida já é indicação de bula. Tá? Então, tanto aprovação para as crianças, adolescentes de 12 a 18 anos, osteoartrite de joelho tem um efeito também, porque esses remédios têm uma ação anti-inflamatória, além da perda de peso.
né? E tem um ponto que é bastante discutido, eu acho que são a especialidade que mais lida com interação medicamentosa, né? E os anticoncepcionais com a semaglutida, e aqui vale lembrar também, o mundo está envelhecendo, as mulheres em menopausa, graças a Deus, tratando mais os sintomas com reposição hormonal, e a progesterona oral, ao lado dos anticoncepcionais, elas não sofrem interferência da semaglutida, mas com a tirzepatida tem que tomar um pouquinho de cuidado e ver se está sendo eficiente, tá? Então, eu acredito que em breve a indicação de proteger o paciente de síndrome metabólica e ganho de peso com o uso de antipsicótico de alto risco metabólico vai estar aqui nessa lista.